Oi, tio. Oi, meu fofo, meu coração, meu amorzinho, meu aluno querido. E aí, tranquilo? Beleza. Muito bem. Espero que tenha Fazendo um... praticado, não tenha acordado agora, hein? Não, tá maluco? Muito bem, muito bem. Aí sim. Bom dia, Bom dia, Kátia, tudo bem? tudo jóia? Muito bem. Hoje eu quis abordar um pouquinho do que você tinha passado para mim ali ao longo da semana e fazer com que, né, essa última prática do fim de semana fosse uma prática muito básica em relação a ajustes básicos que eu quero muito que todos vocês assim assimilem de vez, né? Uma coisa que a gente depois não pode esquecer jamais quando a gente vai dar aula para alguém, né? Então, assim, mais uma vez, eu insisto, né? Eu gosto, porque isso aqui é um curso de formação e eu entendo que num curso de formação a gente precisa dominar muito bem o que a gente pode chamar de feijão com arroz, porque é isso que vai dar as boas bases que a gente precisa para uma prática segura, para uma prática coerente e para uma prática, acima de tudo, saudável para as pessoas, né? Então, ontem a gente trabalhou em cima do limiar do desconforto para entender, né, o mecanismo de esforço e relaxamento do corpo dentro do que é assim, a gente pode dizer o alongamento, que é um elemento muito presente na prática de yoga, né? Quando a gente pensa em prática de yoga, né? Quando o leigo pensa na prática de yoga, a primeira coisa que ele vai pensar é alongamento, né? Flexibilidade. Então, ontem, por exemplo, a gente trabalhou a nossa flexibilidade em cima daquele tema que foi o alongamento passivo, que é o quê? Que foi o alongamento no qual a gente utilizou como ferramenta principal o nosso próprio peso com o elemento que é a gravidade, né? Então a gente não fez ontem nenhum tipo de postura que exigisse força. A gente trabalhou posturas que foram utilizadas, que foram assim realizadas com a ação da gravidade. Então, a maioria das posturas ontem, né, se não todas as posturas ontem, elas me puxavam para o chão, elas me puxavam para a terra. E isso bastou utilizar o meu peso. Eu não precisei usar nenhum outro tipo de elemento, né? A Kátia mesmo ontem falou sobre o tema. Ela falou: e se eu estou com alguém que produz uma sobrecarga nesse processo? Ok, eu posso usar alguém que me ajuda nesse processo como uma sobrecarga. Mas a gente viu também que essa sobrecarga ela tem que ser muito bem dosada, porque esse limiar do desconforto que a gente viu ontem ele é muito sutil, é muito sensível. Por quê? Porque a gente já cansou de ver, pelo menos assim, eu já cansei de ver, porque eu tenho muito tempo nessa estrada de prática de yoga. Eu já cansei de ver muitos exemplos nos quais o que aconteceu? O professor exerceu ali uma sobrecarga e no exercício dessa sobrecarga acabou gerando uma lesão no aluno. E aí a gente tem dois elementos que podem causar esse problema da lesão. Um que é a sobrecarga exagerada do professor,
né? Aquele professor que vai lá e pisa nas tuas costas. O cara vai lá e nas tuas costas, por exemplo, sem perdão algum, né? Então, esse é um tema, né? Até aquele tema que a gente viu ontem também, que eu estava falando lá com a Kátia, que é aonde eu vou colocar o meu ponto de apoio na sobrecarga sobre aquela pessoa, né? Se eu estou falando sobre uma flexão de quadril, uma flexão de tronco, onde eu vou colocar a minha mão nas costas daquela pessoa? Vai ser aqui na torácica, vai ser aqui na lombar, aonde eu vou pressionar de forma mais segura. Então pode ser uma responsabilidade, uma irresponsabilidade de quem está ministrando a prática. Agora, por outro lado, também pode ser uma irresponsabilidade se a gente está falando, por exemplo, de um praticante experiente. Se eu, por exemplo, com mais de 20 anos de prática, me exponho a esse tipo de sobrecarga, pode ser uma irresponsabilidade minha. E outra, pode ser uma falta de conhecimento, né? Porque eu não nasci sabendo como é que o corpo funciona. Pode ser uma falta de conhecimento minha que permite que o professor faça isso comigo, porque eu não entendo como o meu corpo funciona. E muitas das pessoas que entram nas nossas práticas, né? Elas entram na prática com a seguinte mentalidade: eu estou entregando o meu corpo para você. Você é responsável pelo meu corpo a partir de agora. Tudo o que acontecer no meu corpo daqui para frente é mérito seu, no sentido, eu vou me tornar mais alongado, mais alongada. Porque o Bruno me ajudou, me empurrando, fazendo isso, fazendo aquilo. Graças a ele que isso aconteceu. E essa falta de conhecimento e essa entrega do corpo da pessoa para você, isso deve ser evitado. E esse é aquele tema que eu também sugeri ontem, que eu também falei ontem, sobre a educação do nosso aluno, né? Eu doutrinar, eu ensinar o meu aluno a cada vez que ele vai na prática que ele é responsável pela integridade do corpo dele e não eu. E a gente trabalhou muito isso ontem. Por quê? Porque eu convidei cada um de vocês a experimentar esse limiar do reflexo de estiramento em cada um dos corpos. Então, eu falei para vocês, observa esse desconforto, né? Aquela tremedeirazinha, aquele reflexo de voltar que o teu músculo faz. E vê até onde você pode ir sem exagero. Então, você está transmitindo para o teu aluno uma informação, um conhecimento. Essa informação, esse conhecimento, precisa ser repetido N vezes para que ele assimile essa ideia. Por que eu estou falando que tem que falar N vezes? Porque você também vai perceber quando você der aula que você vai falar uma vez, Fulano, não faz isso. Aí ele faz. Fulano, não faz isso. Ele faz. Fulano, não faz isso. Ele faz. Tipo, você falou com ele 10 vezes na mesma aula para não fazer aquele tipo de ação com o corpo dele, porque você entende, você sabe que é lesivo. Só que a ansiedade daquela pessoa, né, a busca por resultados é muito grande. E a princípio, a pessoa não entende mesmo, a pessoa não entende. E outra, muitos alunos também têm muita flexibilidade, têm muita mobilidade por natureza. E aí, na cabeça dele, o que que ele pensa? Isso aqui já é fácil para mim. Eu não estou encontrando essa dificuldade ou sentindo
esse estiramento que o professor está falando que todo mundo deveria sentir. Então, para que eu vou segurar a onda aqui? Eu vou logo no meu máximo. E uma coisa que a gente já falou também no curso, lá no começo, e é uma coisa que você nunca pode perder de vista, é que o aluno com muita flexibilidade é o aluno que vai te dar mais problema. É o aluno mais perigoso para você, porque ele não tem freio. O durinho, né? Você pega uma pessoa durinha, o corpo durinho daquela pessoa já é um freio natural para ela. Você fala para ela, dobra um pouquinho para frente, a pessoa não vai. E pronto, o corpo ali já está praticamente defendendo aquela pessoa. Agora, aquela pessoa que não tem freio é uma pessoa que naturalmente expõe as articulações dela, principalmente. Né? A pessoa tem a musculatura muito alongada e a pessoa com uma musculatura muito alongada, falta a ela tônus. E é esse tônus, né? Esse reflexo de estiramento que a gente ficou observando aí também no fim de semana, que de certa forma nos protege. Porque depois, quando ela passou direto, o corpo não dá esse feedback, esse retorno, ela se arrebenta. Que é o que aconteceu com o meu braço num movimento óbvio, né? Num movimento muito rápido. Não deu tempo do meu corpo me avisar. Porque quando o meu corpo me avisou, já tinha ido. Mas, tipo, não foi uma coisa consciente, foi um movimento, né, acidental. Eu não tinha controle ali na hora. Então, o meu corpo não teve nem tempo de fazer o movimento reflexo. Quando ele foi todo, o tendão, puf, arrebentou. Então, isso é uma coisa que a gente quer evitar na nossa aula. E isso é uma coisa que a gente precisa educar o nosso aluno. Nós precisamos demonstrar isso para que ele assuma a responsabilidade sobre o próprio corpo, que não é uma responsabilidade sua. Você faz os ajustes, você faz as adaptações, você fez a anamnese lá no começo, então você entende como é que o corpo daquele aluno está, mas mesmo assim, você não sabe o que se passa no corpo daquela pessoa naquele determinado momento. Então é necessário que a pessoa seja consciente do próprio corpo, esteja consciente das suas condições, para que elas não sejam extrapoladas numa prática. Então, ajustes. Ó, 3 dedinhos, ajustes. Não precisa muito mais do que isso, tá? Não precisa muito mais do que isso. E até mesmo hoje em dia, quem pratica comigo, né, quem tem essa oportunidade de praticar comigo mais constantemente, observa que eu raramente tenho tocado os meus alunos. Eu não toco muito mais os meus alunos. Não é que eu não esteja atento aos meus alunos, eu estou de olho, mas eu evito a sobrecarga. E outra, quando você domina muito bem a tua capacidade de ajuste oral, a tua assertividade oral é muito boa, o aluno vai compreender o que tem que ser feito. E isso é um elemento interessante também na sala de aula, porque quanto menos contato você tem com o corpo dos outros, no sentido de tocar o corpo dos outros, melhor, tá? Tem muita gente que interpreta mal o teu toque, né? Que não está muito receptivo ao toque. E por mais que você seja sutil, por mais que você tenha todas as boas intenções, você não está ali com nenhum pensamento malicioso em relação àquela pessoa, a pessoa às vezes não compreende muito bem o toque. Então há estúdios hoje em dia, eu já vi isso nos Estados Unidos, por exemplo, nos quais você tem aquela bolachinha, tipo de churrascaria,
vermelho não me sirva, verde me sirva. Então, isso tem alguns estúdios, eu já vi, tipo, verdinho pode me ajustar, vermelho não me ajuste. Eu já vi isso em alguns estúdios. Pode ser até uma ferramenta interessante, não é? Não é de todo ruim nem bom, não, porque você dá essa liberdade à pessoa, dela se sentir à vontade para ser ajustada e também dela se sentir à vontade para se manter reservada ali no cantinho dela. Então, isso é muito importante. Você educar o teu aluno toda vez que ele volta ao teu estúdio sobre o fato de que ele é responsável pela sua própria integridade. Isso aí não pode faltar. Então, eu desenvolvo muito bem a minha oração, né? A minha capacidade de ajustar verbalmente. Num segundo momento, eu posso fazer o ajuste físico, do toque, mas sempre muito sutil, sempre muito buscando a preservação da integridade, tanto do aluno quanto sua. Evita ali esse tipo de contato excessivo, como acontece muitas vezes no caso de sobrecarga, como a Kátia citou ontem. Ah, se alguém vai fazer uma sobrecarga nas minhas costas, você não vai deitar nas costas da pessoa, tá? E isso, quando eu comecei a praticar yoga 20 anos atrás, era super comum. Eu cansei de ser ajustado por professores e professoras que deitavam nas minhas costas e ficavam aqui sussurrando no meu ouvido: posso ir mais, tá bom, não sei o quê, nananã. E obviamente depois eu repeti esse padrão, porque foi o que eu aprendi. Mas depois também eu fui me dando conta: não, não precisa disso, abre mão disso, não é assim que ajusta o aluno, você não precisa desse contato tão próximo assim com o aluno. Então, ajuste oral importante, seja muito assertivo nos seus ajustes, nos seus comandos. Depois, se o aluno não entendeu, pode usar o ajuste manual, o toque, mas muito sutil também. Outra coisa em relação a ajuste que a gente vê volta e meia nos estúdios de yoga é você ajustar uma pessoa com o pé. Nunca ajuste um aluno com o teu pé, tá? Não é, não é, digamos assim, elegante, eu vou usar essa palavra. Não é elegante você ajustar alguém com o pé. Teu pé é sujo, teu pé está no chão o tempo todo. Você vai lá, se abaixa, agacha, usa a tua mão, se for preciso, mas não usa o teu pé jamais para ajustar um aluno, né? Na cultura da Índia, principalmente, isso é absurdo, porque como eu disse, né, o pé é a parte mais suja do teu corpo. Na Índia você não aponta os pés para o professor, né? Você assiste uma aula de perninha cruzada, você não aponta a sola do pé para o teu professor. Né? Numa sala de yoga, por exemplo, quando eu dou aula, no relaxamento eu sempre viro os alunos de costas para mim, de maneira que eles nunca apontem o pé para o professor, mas tipo, não sou nenhuma figura que precisa ser reverenciada nesse sentido, mas não aponte o pé para o altar também, que é um símbolo, né? É um símbolo ali do livre de limitação, de algo maior, de algo, né? De tão bonito e importante, a gente não aponta os pés para o professor ou para o altar e, portanto, você não ajusta os teus alunos com os pés. Jamais. Jamais faça isso. Ajusta com a tua mão, sempre. Então, trazendo já o tema dos pés, eu quis hoje trazer ali algumas posturas em pé, porque foi um pouco do que a Kátia me mandou essa semana ali dos vídeos dela, das aulas dela. Tem outros vídeos aí, o Felipe me mandou vídeo, a Renata também me mandou vídeo, já mandei o feedback. Tem mais alguém que me mandou vídeo agora que eu não lembro de cabeça. Enfim, tá aqui no meu celular que eu tenho que revisar ainda esse final de semana se eu conseguir.
Provavelmente tem posturas em pé. Eu imagino que tenham posturas em pé. Então eu quero que vocês nunca esqueçam disso, né? E que o Leandro fortaleceu aí na semana retrasada. Posturas de pé começam a ser construídas pelos pés. Então, se o meu pé está torto, mal posicionado, a possibilidade de estar torto nas articulações subsequentes, superiores, é muito grande. Então, se eu contar lá de baixo, eu tenho que prestar atenção nos pés, né? Nos tornozelos, articulação. Depois eu tenho que prestar atenção na outra articulação que vem depois, joelho. Depois da articulação do joelho, vem a articulação dos quadris, né? As coxas. Depois vem um conjunto de articulações, obviamente, que é a própria coluna. Depois vem a articulação dos ombros, cotovelos, punhos, enfim, que não são tão importantes, relevantes, quando a gente está falando numa postura em pé, porque essas articulações não estão recebendo sobrecarga. Quem está recebendo sobrecarga, né, a sobrecarga do próprio peso, são os tornozelos, os joelhos e os quadris, basicamente. Então eu tenho que ter muito cuidado, galera. Fixem isso de uma vez. Quando eu monto guerreiro 1, guerreiro 2, trikonasana, parshvakonasana, todas essas posturas em pé, eu não posso esquecer dos meus pés, o posicionamento dos meus pés. Então, a gente viu hoje um posicionamento dos pés no guerreiro 1, com a ponta do pé lá atrás no chão, é uma coisa. Depois a gente viu outro posicionamento dos pés no guerreiro 2 no trikonasana, no qual o meu pé lá atrás cola toda a sola no chão. Então, tudo isso vai interferir nas articulações subsequentes. A pessoa com pouca mobilidade, o que vai acontecer quando ela gira a sola do pé no chão lá atrás? Provavelmente o joelho da frente vai cair para dentro. Por quê? Porque os adutores, a parte de dentro das coxas, a musculatura da parte de dentro das coxas, não consegue se esticar e quando você estica, o que acontece? Ela puxa para dentro de volta. É essa resistência elástica sobre a qual a gente falou ontem. Então, eu preciso soltar a musculatura dos meus adutores, eu preciso liberar esse alongamento, digamos, para que o que aconteça? Haja uma rotação lateral das minhas coxas, ou seja, eu sinta elas rodando para fora no Guerreiro 2, né? E quando eu sinto essa rotação lateral, quando eu percebo essa rotação lateral ocorrendo nas minhas coxas, é muito mais certo do que o joelho da minha perna da frente, que está dobrado, se mantenha alinhado com a ponta do pé lá da frente. Porque é isso que você vai ver no teu aluno. Montou essa base do Guerreiro 2, montou essa base do Parashokonasana ou do Trikonasana, o joelhinho caiu para dentro. E na hora que o joelhinho caiu para dentro, você vai ver uma outra coisa na articulação subsequente, que eu falei, a coluna. Você vai ver o aluno tentando compensar como? Empinando o bumbum, né? Porque está encurtado na frente, ele vai tentar compensar com o movimento para trás. E aí o bumbum empina, você cria ali uma hiperlordose, que também não é saudável para a coluna. Então, a gente vê como todos esses elementos, eles estão conectados. Eles precisam ser falados quando eu monto a postura. E por isso é importante, né? Isso é o foco aqui na nossa formação. É importante que a gente permaneça um determinado tempo nas posturas que a gente está aprendendo, para que a gente entenda
as ações que estão acontecendo no corpo, né? O pé girou para cá, a coxa virou para lá, o joelho está aqui, o braço está ali. Então, assim, eu preciso parar um pouco na postura. Óbvio que não é aquele parar que a gente fez ontem, porque essas posturas são posturas que exigem das articulações e exigem muita força, então a gente não vai fazer isometria de 5 minutos como a gente fez ontem, mas pelo menos uns 30, 40 segundos, digamos, a gente vai permanecer na postura. Para quê? Para que eu entenda tudo acontecendo. Opa, o pé está aqui, o joelho ali, a coxa, o quadril, o tronco, o braço, até a pontinha do dedo da mão. Eu entendi tudo o que aconteceu. Eu assimilei tudo o que aconteceu. Tá? Agora, da próxima vez que eu monto a postura, eu já sei procurar pelas ações e sensações que denunciam que a postura está sendo feita de maneira adequada, correta. E isso depende de um tempinho, como eu estou falando. E isso depende de muitas repetições. Um tempinho, repetir uma vez, um tempinho, repetir duas vezes, um tempinho, repetir um ano aquele negócio. Uma vez que eu dominei muito bem aquilo, eu posso então me aventurar nisso que a gente conhece como uma prática dinâmica e fluida, né? Que outras pessoas vão gostar e que não está errado. Ah, eu gosto de uma prática mais dinâmica e fluida. Tudo bem, você pode gostar de uma prática dinâmica e fluida, não tem erro, não tem problema nenhum nisso. Agora, se você quer fazer uma prática dinâmica e fluida muito bem feita, você tem que saber entrar e sair de uma postura de forma dinâmica e fluida, né, rápida, que aquela prática vai sugerir, ajustando o teu corpo numa fração de segundo. E para você ajustar o teu corpo nessa fração de segundo, você vai precisar ter praticado aquela postura muitas vezes e ter parado naquela postura muitas vezes para entender. Então, agora, quando eu entro e saio dela com velocidade, eu já sei o que está acontecendo. Então, pedir para uma pessoa que já pratica há mais tempo para se ajustar sozinha numa determinada postura, ela vai fazer isso com facilidade. Mas, uma coisa que eu sempre gosto de salientar para todos vocês em todas as formações: esse não é o aluno que você vai encontrar no teu estúdio. Tipo, vai ter uma pessoa que vai praticar contigo por anos e você não precisa mais se preocupar tanto assim? Com certeza. Agora, a maioria dos alunos, como eu disse ontem, vem do sedentarismo, vem com muitas lesões, vem com muitas limitações. E ainda tem uma outra coisa, tá? Às vezes, a gente recebe um aluno, digamos, experiente, no sentido de que já pratica há muito tempo, mas ele carrega trocentos vícios. E para você tirar esse vício da pessoa, é um trabalho absurdo. Primeiro, porque ele acha que o seu ajuste está errado, porque ele aprendeu por 10 anos da vida dele o oposto. Aí você num dia vira para ele e fala assim: tudo isso que você está fazendo está errado. Aí no primeiro momento ele resiste àquilo. Só que aí depois ele vai conversar com você. E aí você é um professor que estudou o corpo. E aí vai argumentar, vai embasar tudo aquilo que você falou. Olha, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Aí ele vai olhar para tua cara e falar: pô, esse cara sabe, hein? Porque o outro professor que me dizia o oposto só me dizia porque é assim, e agora vem outro professor que me diz: não, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Isso estabelece um vínculo de segurança e confiança contigo como professor. Quando você consegue explicar para ele, por A mais B, por que que ele não deveria esticar o cotovelo totalmente, por que que ele não deveria esticar o joelho totalmente, por que que ele não deveria deixar o pescoço largado assim. E aí o aluno entende e aceita aquele ajuste. Então, tudo isso é a tua arte
de educar aquele aluno, né? De mostrar para aquele aluno todos os dias os cuidados que ele deveria ter com o corpo dele. E isso, às vezes, vai até além da aula. Eu também gosto muito de falar com os alunos ali na hora da anamnese, né? O aluno chega, mas eu tenho é, um problema disso, eu tenho um problema daquilo. Ah, do nada, né? O aluno, a gente gosta de falar isso, né? Ah, do nada me surgiu uma dor XYZ. Não, gente, uma dor XYZ ela não apareceu do nada. A não ser que você tenha sofrido um trauma, como esse aqui que eu estou falando. Ah, machuquei o meu braço, foi um trauma, não foi algo que foi cultivado pelo tempo. Mas a gente cultiva inúmeros maus hábitos na nossa vida. A gente senta mal, a gente pega as sacolas do mercado mal, a gente carrega as crianças mal, a gente faz um monte de coisa errada. Aí você passa 30 anos fazendo caquinha com o teu corpo. E aí 30 anos depois de fazendo caquinha com o seu corpo, você vai para a aula de yoga e faz um movimento que não foi muito, né, que não foi feito com toda a atenção que ele deveria ser feito, e aí pipoca uma paradinha no teu corpo. Aí você fala: "Desgraçado da aula de yoga. Foi a aula de yoga que me machucou." O pior ainda, né? Foi o Bruno que me machucou. Aquele professor desgraçado. Foi ele que me machucou. E, na verdade, a gente sabe que não. A gente sabe que você vem cultivando o campo para as lesões do teu corpo pelas besteiras que você faz com o teu corpo. E uma hora aquilo aparece. Então, para que isso não apareça na tua aula de yoga, né, você faz uma boa anamnese do teu aluno, começa com práticas bem simples, ajusta bem, comanda bem, fica bastante de olho naquele aluno, para que depois, aos pouquinhos, ele se desenvolva com segurança, ele avance na prática, né, na amplitude dos movimentos com segurança, ou até mesmo ensine para aquele aluno, né, como eu falei, eduque aquele aluno, que determinados movimentos, para ele, devem ser feitos de forma mais branda, por causa de uma lesão que ele já traz, por causa de uma condição que ele já traz. Então, se eu já entendo pela anamnese ali que ele tem uma lesão na lombar, uma hérnia lombar, eu vou ter muito cuidado com as flexões, com as extensões de coluna. Eu vou falar, olha, se seu cachorro olhando para cima, essa cobra, faz mais suave. Não vai tão alto quanto eu vou, não, ou quanto o aluno que está do teu lado vai, não. Vai mais suave. E daqui a pouco, quem sabe, você pode ir mais um pouco, você pode ir mais um pouco, você pode ir mais um pouco, ou talvez nunca vá. E tudo bem também. Tudo bem também. Então, estes ajustes das posturas em pé, gente, por favor, se necessário, revejam a aula. Se necessário, revejam tantas aulas que eu tenho aí gravadas no canal, porque todos esses ajustes são repetidos em todas as minhas aulas, porque as minhas aulas elas já tendem a ser paradinhas. E também porque as aulas que eu coloquei em vídeo ao longo do tempo são aulas feitas para as pessoas que eu nem conheço, né? Eu fiquei ali dando aula durante a pandemia para todo mundo que quisesse praticar yoga e esparecer um pouquinho daquela doideira toda que foi. Então eu dava uma aula muito tranquila para a maior parte das pessoas. Porque estava ali, ó, vem praticar comigo todo dia, 6 horas da manhã. É só ligar no YouTube. Eu nem sei quem você é. Vem praticar, se vai te fazer bem. Então eu tinha que fazer uma prática muito tranquila, muito cadenciada, muito voltada para os ajustes, os cuidados com o corpo. E a gente acaba, ou a gente deveria pensar da mesma forma quando a gente vai para os nossos estúdios, para as nossas academias, para aula particular, não importa, porque
A gente não sabe o que se passa no corpo do outro e muitas vezes o outro não conta pra gente o que se passa no corpo dele e pior ainda, a pessoa negligencia o que se passa no corpo dela. Ou seja, ela passa por cima das sensações, ela passa por cima daquele feedback que o corpo está dando para ela, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, posturas em pé, por favor, tenham esse cuidado, assimilem todos esses comandos e ajustes tão importantes para a prática segura. Outra coisa que a gente fez hoje também foi um pouco do que a gente repetiu ontem, do que a gente fez ontem, né? Que foram permanências mais prolongadas em posturas que não exigiam tanta força, né? Posturas que eram feitas muito mais com o auxílio da própria gravidade, como a gente fez hoje de novo. O Uttanasana, como a gente fez hoje, o que? A variação do Paschimottanasana. A variação do Paschimottanasana foi aquela que a gente pegou por baixo das coxas, segurou os joelhos, por quê? Porque naquele momento em que eu dobrei os meus joelhos e segurei por baixo das coxas, eu enfatizei a musculatura das costas. Então, no Uttanasana, ao longo da prática, por exemplo, a gente enfatizou muito mais os isquios tibiais, os músculos posteriores das coxas. E aí, quando eu dobrei mais os joelhos sentado na variação do Paschimottanasana, ali eu dei uma ênfase total aos músculos das minhas costas. Sentiu hoje, Kátia, a musculatura da lombar? Então, ali, naquela variação com os joelhos dobrados, você consegue atuar no teu ponto fraco, digamos, que é essa rigidez da musculatura lombar. Então, se você sente que ali o bicho pega, vai dobrando os joelhos, cola o tronco nas coxas e só com o teu próprio peso, a ação da gravidade, você vai descendo para a terra, né? Você vai na direção do chão. E à medida em que essa musculatura cede um pouco mais, né, o limiar do reflexo de estiramento, eu estico mais os joelhos. 1 milímetro. Eu estico mais os joelhos. 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. E depois, no fim daquela permanência, que foi uma permanência mais longa, você percebeu o quanto a musculatura das tuas costas se soltou, se alongou. Então, se você quer enfatizar as costas, né, essa musculatura muito rígida, dobra o joelho, faz essa variação do Paschimottanasana e vai avançando. E aí o que aconteceu? Depois disso eu botei o Janushirshasana, que é um movimento de flexão de quadril mais fácil do que o Paschimottanasana, porque o Paschimottanasana exige os dois joelhos estendidos. O Janushirshasana exige só um. Então a flexão, né, do quadril e a resistência que eu vou encontrar para flexionar o quadril só com o joelho estendido é muito menor do que se eu estivesse com os dois joelhos estendidos. E aí o que a gente voltou a enfatizar no Janushirshasana? A gente voltou a pegar os isquios tibiais, porque a gente esticou o joelho. E aí a gente começou ali só com as mãos em cima do joelho, da perna. E aí o isquio tibial de muita gente já começou o quê? A esquentar, a esticar. E aí lembra daquela sensação de queimar que eu falei atrás do joelho, alongamento da fáscia, né? Muitas pessoas podem ter percebido aquilo no próprio corpo. E aí aquilo foi o quê? Se tornando mais sutil, né? O reflexo de estiramento foi amortecendo e aí a gente avançou. Vê se dá para chegar com as mãos lá no pé. A gente tentou chegar com as mãos lá no pé.
Só que não adianta eu chegar com a mão lá no pé e fazer isso aqui com a minha coluna. Eu tenho que chegar com as mãos lá no pé, com a minha coluna descendo estabilizada. E aí, digamos, eu desci mais um pouquinho, mas a minha coluna continua estabilizada. E eu fico ali um tempinho respirando, respirando, respirando. Daqui a pouco, cedeu mais um pouquinho, cedeu mais um pouquinho, cedeu mais um pouquinho. E aí, quando você vai ver, daqui a pouco a tua testa está colada lá no meio da tua canela, porque o teu corpo avançou com cuidado, né? Você entendeu o movimento. E aí, o que aconteceu no máximo dessa postura, por exemplo? A gente atuou sobre as duas porções, os isquios tibiais, né, atrás da coxa, mas também a musculatura dorsal, essa musculatura das costas. Só que então eu preparei as minhas costas no movimento anterior, abraçando as coxas, de forma mais branda foi o movimento. E aí, quando eu sugeri um movimento mais intenso de flexão, mesmo que mais fácil, porque só tinha um joelho estendido, o que aconteceu? O meu corpo respondeu muito melhor, porque eu preparei meu corpo para chegar lá. O meu corpo não chegou lá à toa. E não por isso, galera, isso é também uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente está construindo uma prática, é que esses movimentos de flexão de quadril, quando a gente está sentado, eles são movimentos para serem colocados no fim da prática. Eles não são movimentos para serem colocados no começo da prática. Porque o teu corpo, no começo da prática, está mega duro ainda. Está bem rígido. Então a gente fez o quê? A gente fez um monte de movimento ao longo da prática, a gente fez um monte de saudação ao sol, a gente fez guerreiros, trikonasana, a gente fez um monte de coisa. Para quê? Para soltar o corpo. E aí quando o corpo está mais soltinho, né, você esquentou o corpo, né, a musculatura se aqueceu, se alongou. Aí quando a musculatura toda está pronta, quando o corpo todo está pronto, eu consigo chegar nessas posturas mais intensas, que são as posturas sentadas. Então a gente tem também uma impressão, a gente já falou sobre isso no curso, né? A gente sempre tem essa impressão que a prática, quando feita sentada, é mais fácil do que as práticas de pé. E esse é um engano muito importante que a gente comete, né? Um equívoco muito importante, porque você bota a pessoa para sentar no chão, cara, é um martírio para 90% das pessoas. 90% das pessoas senta no chão, já começa a sofrer, já começa a chorar, porque não dá, não consegue esticar a coluna, toda a musculatura está encurtada. E aí dói coluna, dói ombro, dói joelho, dói quadril, começa a ficar tudo formigando. É um sofrimento absurdo. Então, para a gente chegar numa boa execução, numa execução saudável dessas posturas sentadas, a gente preparou o corpo todo antes para chegar lá, né? A gente fez uma preparação para o nosso corpo chegar lá. E você viu que quando a gente sentou, primeiro eu liberei o quê? O glúteo, cruzando a perna. Lembra que eu falei ontem? A galera alonga atrás das coxas, alonga as costas, mas não alonga o glúteo, que faz parte da cadeia posterior. Então, se o seu bumbum está durinho, você não vai conseguir dobrar, porque a musculatura do glúteo está muito rígida. Então, você precisa alongar os glúteos também. Glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo. Toda essa musculatura ela precisa ser alongada. E aí, no conjunto, a gente vai à frente. A gente então liberou os glúteos ali. Depois, a gente liberou os músculos das costas no Paschimottanasana.
e depois a gente voltou a enfatizar atrás das coxas no Janu Shirshasana. Mas o quanto a gente soltou as coxas antes nas posturas em pé? Quantas permanências em Uttanasana a gente fez? Inúmeras. Então a minha musculatura chegou totalmente pronta lá na frente. Chegou totalmente preparada para fazer aquilo que foi sugerido lá na frente. Então isso é uma coerência, né? É uma organização dos meus movimentos. Eu não simplesmente peguei o baralho de asana, joguei para o alto e caiu com a figurinha para cima, eu fui pegando e montando. Não, a minha prática ela não pode ser montada, né, a Bangu, digamos. Não, tem que ter uma organização, né, uma coerência. Então, a prática de saudação ao sol, que a gente repetiu muito hoje, é sempre um coringa muito bom para você usar na tua aula, né? É o coração da prática de asana, a gente pode dizer, né? Dali da saudação ao sol, a gente pode ir para todos os lugares, todas as posturas que a gente quiser fazer. E a própria saudação ao sol, se eu só quiser fazer saudação ao sol, já é uma prática completa em si mesma. E de novo, a gente fez a coisa toda devagarinho, mesmo a saudação ao sol que você já está careca de fazer, para que a gente entenda todos os comandos que devem ser dados, todas as ações que devem acontecer no corpo, quando você a executa, cada movimento que você executa, tá? Então isso é muito importante. Então, deixa eu olhar aqui só as observações que a Kátia já fez, ela já fez um monte aqui no chat. A coisa da repetição do aluno, né, que ela falou aqui que eu estava falando, a gente incentiva para ir melhorando, para alongar, mas o freio tem que ser do aluno, exatamente, essa educação, né, esse doutrinar o aluno. E ela falou aqui, e esse ajuste do guerreiro 2 e trikonasana pode dar ênfase à rotação externa da coxa, além dos pés e joelhos? Sim. Mostre para o aluno que as pernas e coxas estão rodando para fora, tá? E aí você pode usar a linguagem talvez mais acessível, né? Pernas e coxas rodando para fora, porque ele vai entender isso. Rotação lateral é uma coisa mais técnica que a gente pode usar aqui, que a gente já conhece o corpo, né? Então a gente usa esse tipo de linguagem, mas sim, enfatiza para o aluno o que está acontecendo, porque dessa forma também ele consegue ativar a musculatura que precisa ser ativada naquele momento. Tá? Se ele deixar rodar para dentro, a musculatura não vai ser ativada. Agora, se ele rodar para fora, a musculatura, os ajustes vão acontecer mais naturalmente. Você vai perceber que essas coisas vão acontecer mais naturalmente. Tá? E aí, a Kátia falou, hoje teve a postura da mesa ou algo assim quando a gente colocou as mãos no tornozelo. Não é postura da mesa. Essa postura, na verdade, se chama Ardha Uttanasana, ou seja, metade do Uttanasana. O Uttanasana é quando você vai todo, o Ardha Uttanasana é quando você para no meio e aponta esse topo da cabeça para frente. É interessante, né, a gente trabalhar essa variação também, por quê? Porque muitos alunos não alcançarão o chão. Então, apoiar as mãos nas canelas é uma variação interessante, principalmente nas passagens. Na passagem para levar a perna para trás, ou para caminhar para frente, Homero, sim, bloquinho, sim, mas vamos levar em consideração o que? Às vezes a pessoa não tem bloquinho, tá? Muitas academias, por exemplo, né, a gente vai dar aula de yoga em academia. Eu já dei aula de yoga em tudo que é academia do Rio, se bobear. E nem todas as academias elas investem em material para yoga, né? É uma aula que não tem tanta, às vezes não tem tanto
né? Tanta procura, digamos. E você não tem bloquinho. Então, se eu não tenho bloquinho, apoie as mãos nas canelas. É uma boa forma de você substituir o bloquinho. Ou então, assim, pô, hoje eu vou dar uma aula na praça, né? Uma aula lá para a galera na praça, um aulão. Não vai ter bloquinho, entendeu? Então você usa de outras ferramentas para auxiliar, para facilitar a prática, a execução da prática. Então, se a gente tivesse bloquinho sempre, seria o melhor dos mundos. Para sempre apoiar uma mão no Trikonasana, no bloquinho, no Parshokonasana, ou em outros movimentos que a gente tem ali alguma dificuldade em se equilibrar, ou às vezes, isso acontece muito, tá? Tem muitos alunos com as pernas muito longas em relação aos braços, então às vezes a perna muito longa impede que o braço chegue no chão. Tem várias coisas que interferem na execução da postura. Então, o bloquinho seria maravilhoso. Se a gente tem esse recurso, vamos usar esse recurso. Mas até digamos, Homero, eu estou fazendo uma prática, digamos, um pouquinho mais fluida, dinâmica, e às vezes não dá tempo, pega bloquinho, tira bloquinho, bota aqui, bota ali. Eu já apoio a mão na canela e já resolvo aquela questão rapidinho, tá? Então a mão na canela é uma boa ferramenta para transição, mas hoje de novo a gente fez uma suave permanência. De novo, para o quê? Para explorar os isquios tibiais, e eu não sei se vocês perceberam, mas isso fica muito claro no meu corpo. Sei lá, na segunda, terceira repetição que a gente fez desse movimento, os meus joelhos já estavam bem esticados, porque o meu corpo já tinha conquistado aquele espaço, né? Eu já tinha ganho aquele espaço que eu queria. E com as mãos nas canelas, aquilo ficou muito mais fácil do que, sei lá, se as minhas mãos estivessem no chão. Porque se talvez as minhas mãos nem tocassem no chão, ou ao tocar o chão, a minha coluna ia fazer assim. E aí, quando eu apoiei a minha mão na canela, o que que a minha coluna fez? Se estabilizou, ficou longa, né? Respeitando ali a sua natureza, as suas próprias curvas. E eu também trouxe aquele comando, aquela intenção, né? Na verdade, ali no movimento, a intenção de tentar arrebitar o bumbum, né? Porque é difícil quando a musculatura está muito encurtada, parece que o nosso bumbum faz assim, ó, aponta para baixo, né? E aí, à medida em que você vai alongando a musculatura da cadeia posterior, você vai sentindo o teu cóccix apontar mais para cima, né? Como se realmente você conseguisse fazer essa báscula de quadril e apontar, arrebitar o bumbum mesmo. E isso é sinal da soltura, né? Do alongamento dessa cadeia posterior que a gente estava tanto atrás, né? Que era o nosso objetivo através dessa ação. E eu percebi ali no meu corpo, por isso que eu estou falando com vocês, né? Se vocês perceberam também, na segunda, terceira repetição que a gente executou dessa mão na canela, o meu joelho já estava muito mais esticadão, a minha cabeça estava lá na parede da frente, o meu bumbum estava lá na parede de trás, e eu percebi a minha coluna bem estabilizada. E, obviamente, para ajudar nessa estabilização, eu não posso esquecer do meu Uddiyana Bandha, porque se você relaxa o teu abdômen naquele momento, tudo desaba, tudo desanda. E isso não deve acontecer naquela situação. Então, outra coisa, né, que você como professor vai fazer várias vezes é falar para o teu aluno: Uddiyana Bandha, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Mula Bandha, né? A gente já teve aluno na formação perguntando: mas pô, professor, eu não sou chato falando isso todas as vezes, não? É um chato que você precisa ser, porque o aluno esquece em 2 segundos desse treino. Ele esquece. Olha lá, o Homero levantou a mão, esquece rapidinho. Talvez daqui a alguns meses isso não caia mais no esquecimento, porque isso vai se tornando algo
que pertence ao teu corpo o tempo todo, né? E você vai se policiar, opa, relaxei aqui meu abdômen, opa, relaxei aqui não sei o quê. Você vai perceber isso na tua postura. A tua postura como um todo muda, né? Você vai se sentar para almoçar com outra postura. Você às vezes vai sentar para assistir televisão com outra postura. Você vai sentar para dirigir o teu carro com outra postura, por causa dessa lembrança constante em relação ao teu corpo. Então você não pode Uma, relaxar uma- isso e você não pode deixar de avisar para o teu aluno constantemente. Uddiyana Bandha, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Mula Bandha. E junto disso, só terminar aqui, Homero, e junto disso é a repetição da respiração. Não adianta. Parece chato, mas você tem que lembrar para o teu aluno que horas ele está inspirando, que horas ele está expirando, que horas ele está inspirando, que horas ele está expirando, em que movimento ele faz cada uma dessas etapas da respiração. E isso é um dos elementos que nós mais nos esquecemos quando estamos conduzindo a prática, né? Vocês aí no começo esquecem disso praticamente. Tá lá falando de todos os ajustes, não sei o que, né? Só que tá dando a prática toda sem falar inspira ou expira, inspira ou expira. E isso é importante. Uma dica que eu dou para todos vocês nunca esquecerem desse negócio é falar da respiração antes de falar do que o corpo vai fazer. Então, inspiro, empurro o chão, aponto o peito e o rosto lá para a parede da frente. Expiro, volto com peito e testa para o chão. Então, fala da respiração antes do movimento, porque aí a chance de você esquecer é menor, tá? Fala, Homero. então, na verdade, eu ia falar uma coisa, agora são duas. Fale. A questão da respiração, eu acho que até comentei contigo na época que a gente foi fazer uma aula lá no Baptist Center, Uhum. e a professora, aula ótima da professora, mas o lance da respiração, ela fazia assim, inspira, expira e faz não sei o quê. Ela não associava, né? E aí, a gente, como tá com a nossa régua alta, a primeira coisa que eu falei para ele quando a gente saiu da aula foi, cara, tá errado, né? Tá diferente. E outra coisa é com relação ao Udiana Banda, por exemplo, eu lembro muito mais fora da aula, fora da prática, do que dentro da prática. Por exemplo, eu vou pegar um peso aqui. Primeira coisa que eu faço, Udiana Banda, uma banda. Aí vou e pego. E tal. Aí na hora, pô, tô lá fazendo, sei lá, tô no quatro apoios, cara, tô com aquela barriga de gato, que eu esqueci de. Acontece isso. É engraçado, né? Olha só que curioso, você lembrar disso no teu cotidiano e não atentar para isso na prática, né? Que seria muito mais fácil, né? Muito mais, digamos, até automático. Mas é um exercício de policiamento. Toda vez que você vai praticar, esse policiamento precisa estar presente, tá? Porque isso vai se tornar natural, vai se tornar natural. Daqui a pouco você não vai esquecer mais daquilo. Aquilo vai se tornar natural para o teu corpo. E às vezes quando você relaxa o teu abdômen, é que você vai falar: "Ih, caraca, que barrigão aqui é esse, cara? Que não existe, né?" Então é curioso esse seu caso. E outra, isso é um cacuete, esse negócio que você falou da respiração, é um cacuete de muitos professores, tá? Vários professores. Às vezes você está num balasana, você está ali relaxado no balasana. O professor fica falando assim para você: inspira, expira. Inspira, expira. Tipo, cara, você já está fazendo isso. No Balasana, você não precisa comandar isso para o teu aluno. Inspira, expira. Ele já está lá respirando, porque se ele não estiver respirando, ele vai apagar. Entendeu? Então, assim, ele está naturalmente respirando, não é um problema.
mas muitas vezes a gente vê o professor falando isso. É meio que um cacuete, às vezes é nervosismo do professor, a gente vê isso muito na formação, que pode ser um nervosismo do aluno ali sendo avaliado, ou pode ser a repetição do que o aluno já viu numa outra aula. Digamos, você foi lá fazer a aula no Baptist Center aí que você falou, e aí foi fazer uma aula comigo, ou sei lá, foi fazer uma aula comigo. E aí você vai achar estranho eu falar de uma outra forma, porque aquela era a tua referência. Mas aí foi aquilo que eu estava falando hoje mais cedo na aula. Aí você explica para o teu aluno o que que é, como é que é. Aí você vai conseguir largar aquela referência equivocada para uma referência que faz mais sentido, lógica. E outra, dentro desse cacoete também, quando é um movimento, né, a gente falou de uma coisa estática como o balasana, mas pode acontecer de uma questão de dinâmica, que é a professora falou assim: inspira, levanta os braços. Aí ficou ali um pouquinho, aí ela fala: inspira e expira, desce, porque ela já está falando tudo junto, entendeu? Ela já está falando: inspirei aqui em cima, mas agora eu vou expirar para descer. Então, às vezes, isso fica muito mecânico e pode trazer confusão para o aluno. Então, eu acho mais interessante que a gente cadencie e coloque uma coisa em cada lugar. Inspira, eleva. Expira, flexiona. Inspira, eleva. Expira, flexiona. E aí, Ô, de Bruno, novo, né, Homero? Se a gente faz nessa cadência que eu estou falando aqui, isso já tende a uma prática mais cadenciada também. Se eu fizer uma prática mais dinâmica, o meu comando sobre respiração também vai ter que ser mais dinâmico, tá? Mas, e aí eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? E eu não estou dizendo que eu esteja certo, que o outro esteja errado, mas é minha opinião pessoal, que é: a pessoa vem para a prática de yoga para se acalmar. A gente senta o bumbum no chão no começo da aula e fala o quê? Respira, profundo e suave. Ou seja, a gente estabelece uma cadência respiratória de tranquilidade no começo da aula, correto? Correto. Agora, para que eu vou mudar essa cadência respiratória ao longo da prática para uma cadência muito mais rápida e às vezes caótica, encurtada, que não dá tempo da pessoa explorar a capacidade pulmonar dela e ainda a leva de novo a esse estado de agitação, tá? Eu não estou querendo dizer que a prática tenha que ser sempre cadenciada como eu faço, mas eu acho mais coerente, eu acho mais lógico. Se você está procurando tranquilidade, não adianta a gente acelerar. Se eu faço todo um trabalho, né, de grounding ali no começo da prática, né, que é aquele aterramento, ou seja, aquele momento no qual eu trago toda a tua atenção para aquele lugar, para aquele momento, daqui a pouco, se eu começo a acelerar demais o trem todo, eu acho que eu te levo para outro lugar diferente desse, de tranquilidade, de estabilidade, de presença. É a minha opinião, tá? É a minha opinião. Mas tem pessoas que funcionam muito bem com a dinâmica, com a fluidez e tudo mais, só que eu garanto que essa profundidade de respiração sobre a qual a gente está falando e tudo mais, a gente não alcança numa prática fluida e dinâmica. Não alcança. Você pode até manter uma respiração cadenciada, no mesmo ritmo ao longo da prática toda, mas profunda mesmo, não dá nem tempo. Não dá tempo. Tá? Fala, Kátia.
O Bruno, o que eu percebo é que às vezes o aluno, as minhas alunas, elas, por exemplo, se estão numa posição, elas parecem que prendem o ar, que ela segura o ar. Até eu lembro que uma aula que eu dei, aí eu falei, não, mas respira normal, não prende a respiração. Inspira e solta normal. Você está lá na pose, faz essa respiração pelo nariz e tal, mas assim, não prende. Respira, que senão você vai ter um treco aí e daí vai ficar ruim. As pessoas prendem muito a respiração, isso é muito nítido, assim. Sim, mas isso é reflexo do esforço, tá? Porque o esforço é muito grande no começo para essas pessoas. E aí, exatamente, você tem que doutrinar o aluno. Respira, não faça apneia, pelo amor de Deus. Mas por que eu estou falando que é o esforço? Se você pega um vídeo depois no YouTube de um levantador de peso olímpico, qualquer um que seja, cara, quando ele pega o peso e joga o peso para cima, ele faz em apneia. Você vê que o cara faz assim, ó. E aí ele sobe assim, digamos que ele tenha agachado, tipo, quando você faz um squat clean, né, um agachamento com peso aqui nos ombros, com a barra aqui no ombro. Quando ele agacha com peso aqui no ombro, até ele ficar em pé de novo, ele faz assim, ó. Aí quando ele chega aqui em cima, ele faz o quê? E aí depois, quando ele vai jogar o peso para cima, vai fazer o que chama de jerk, ele faz a mesma coisa. Ele faz aqui e na hora que ele vai dar o embalo, ele faz assim, ó. E aí só quando ele solta o peso que ele respira de novo. Então o que? Essa. Tanto que tem um monte deles que apagam, né? Exatamente, tem muitos deles que apagam, tanto pelo esforço quanto pela a questão da respiração. Então, assim, você identifica que é pelo esforço. Então, esse é até um bom sinal para a gente, para observar aquele aluno com mais cuidado e falar assim, ó, faz desse jeito aqui mais suave, porque isso aqui tá demais para você. Você está fazendo apneia para se manter na postura. E não é para fazer apneia, é para você estar lindona lá no Guerreiro 1, com as coxas ardendo, mas lá, ó, respirando, linda e maravilhosamente. Não é para você estar no Guerreiro 1, mas a gente vê. Mas é pelo esforço, tá? É pelo esforço. Isso acontece pelo esforço. É um bom sinal para você mudar a postura para o teu aluno. Tá? Então é isso, galera. Eu queria, com a prática de hoje, que vocês memorizassem bem esses comandos da postura em pé, depois os comandos e ajustes das posturas sentado, ver ali a progressão que a gente fez de flexão de quadril, né, de flexão de tronco com segurança, com amplitude, o quão longe a gente conseguiu chegar fazendo a coisa muito bem feita. Então, isso não é novidade para vocês a essa altura do campeonato. Eu não estou trazendo nenhuma novidade para vocês. Mas mais importante do que trazer novidade para vocês é que vocês dominem esse básico. Porque dominando esse básico, vocês dão uma aula segura para qualquer pessoa. E no início, né, a gente não sai de nenhuma formação de yoga, né? A gente não sai de nenhuma formação de nada na vida, nem de faculdade, sabendo tudo, dominando tudo. E seria muita pretensão achar que a gente vai sair dominando a prática inteira com um ano de formação. Mas o que que você tem que ter no mínimo com um ano de formação? Segurança para dar uma aula, o básico para dar uma aula. E ali, né, o floreio da aula vai se desenvolvendo aos poucos. Você vai ganhando essa capacidade de florear a tua prática, de colocar elementos desafiadores na tua prática, mais complexos na tua prática, com a tua experiência e principalmente por causa da turma que está com você. Porque a turma que está com você é quem vai definir o tipo de aula que você vai dar. Não adianta você tentar dar uma aula super complexa, desafiadora, do jeito que você pode até amar, você pode amar fazer essas coisas,
Mas não dá para dar uma prática para uma turma XYZ. Para aquela turma, tem que ser aquela prática que é saudável e acessível para ela. Então, esse é o coração que você precisa dominar. Esse é o núcleo da prática que você precisa dominar. Assim, ao longo dos anos, você vai poder se desenvolver com segurança e principalmente transmitindo segurança para os teus alunos. Fala, Homero. Tem uma questão aqui que a Ali está levantando a bola aqui. Às vezes você tem numa Só vou prática. responder se ela aparecer. Levanta, menino! É meu grilo falante, é a voz da minha consciência aqui. Fala. Às vezes você tem numa prática várias. A Renata está te dando oi. Várias diferenças etárias e físicas, etc. Por exemplo, pega uma aula nossa. Tem eu, a Lê, Eliandro, a Sandra e a Gabi, que é juventude. Olha aí, que salada. Né? Tem que fazer um mix aí para ficar bacana para todo mundo. Exato, exato. Shavasana de uma hora. Esse é o seu sonho, né? Mas olha só, isso é o retrato, digamos assim, é o exemplo de como, às vezes, é complicado você montar uma prática para uma determinada turma. E por isso que eu preciso, é muito mais importante eu dominar o simples do que eu dominar o complexo. Porque olha só esse exemplo aí que você deu, né? Os diferentes corpos que estão ali dentro da sala. Cara, um vai conseguir fazer uma coisa que o outro não vai conseguir, que o outro não vai conseguir, que o outro não vai conseguir. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar tão apavorado que eu vou fazer isso que você acabou de falar. Shavasana de uma hora. Cara, você pega um aluno, digamos, se fosse você, ó, vamos dar esse exemplo bobo aqui, mas se fosse você, um aluno ainda muito inexperiente quanto à montagem de uma prática de posturas, né? Você está aprendendo isso agora. E aí, de cara, você cai num ambiente desse, cara. Ferrou, ferrou. É desespero na hora. Eu ficaria desesperado. Agora, se você sabe esse coração que eu tô te falando, se você sabe esse miolinho aí que é basicão, todo mundo vai conseguir fazer. E olha uma coisa, né, que se tornou, na verdade, se tornou o novo normal da minha aula de yoga, tá, Homero? Eu vou te dizer que eu acho que de um ano para cá, isso é uma grande transformação na minha aula de yoga para todos os alunos. Como é que eu vou dar saudação ao sol para vocês com passada para frente e para trás? Não dá, cara. Não dá. Eu pego ali três, quatro dessa turma que não vão conseguir dar essa passada, principalmente para frente. E aí o que que vai acontecer? A galera começa a ficar desestimulada. Tipo, eu não consigo fazer, eu não consigo fazer, eu não consigo fazer, eu não consigo fazer. E aí, como é que todo mundo ali da tua turma, digamos, faz a saudação ao sol? Que é o que eu fiz, que eu fiz hoje, que eu fiz ontem, que é o que eu estou fazendo todo dia. Você pratica comigo toda semana. Eu ando para frente com as mãos, eu ando para trás com as mãos, eu ando para frente com os pés, porque isso todo mundo consegue fazer. Isso todo mundo consegue fazer. E aí, beleza, eu pego uma outra turma que já não tenha tantas limitações nesse caso, e aí eu dou uma prática compassada, não tem problema. Só que, como eu estava falando há pouco tempo atrás também, o nosso público que vem para o estúdio de yoga é, na sua maioria, o público que vai ter que fazer essas variações mais simples possíveis.
porque elas não vão conseguir fazer as outras. É muito óbvio para mim, né, e a gente pode cair nessa armadilha, quando eu tomo o meu corpo como referência para fazer as coisas, que é passar com o meu pé para frente ou para trás, não é dificuldade alguma, é mole. Só que o meu corpo não é referência, porque o meu corpo faz isso todo dia há mais de 20 anos. O meu corpo faz isso assim, ó. Agora eu pego uma pessoa que nunca fez isso e quero que ela faça isso amanhã, a pessoa que vem de um quadro de sedentarismo, ela não vai fazer. Uma pessoa com sobrepeso, ela não vai fazer. Uma pessoa idosa, ela não vai fazer. E aí, como é que eu posso ajustar a prática para todo mundo? Assim todo mundo consegue fazer. Vamos andar com as mãos para frente, vamos andar com as mãos para trás. E a gente consegue fazer a mesma coisa que a gente faria do outro jeito. E todo mundo consegue fazer. Imagina se eu te dou uma aula, uma primeira aula, que eu só apresento para você coisas que você não chega nem perto de fazer. Você vai voltar na minha aula? Provavelmente não. Provavelmente não. Você vai falar, cara, a aula do Bruno é só para gente assim, assim, assado, não é para mim. E não deveria ser não deveria ser essa a minha abordagem, né? Eu gosto de falar que a abordagem de um professor de yoga tem que ser uma abordagem inclusiva. Então todo mundo consegue praticar yoga. De um jeito ou de outro, a gente consegue praticar yoga. E a gente vai se desenvolvendo. Quem sabe daqui a um ano, e provavelmente daqui a um ano, você praticando constantemente, vai ver uma diferença no teu corpo. E aquilo que era tão difícil para você fazer, não vai ser mais tão difícil para você fazer. Só que tem um outro porém nesse negócio que eu também gosto de levar em consideração, que é todos nós estamos ficando mais velhos. E ao ficarmos mais velhos, naturalmente nós vamos ficar mais limitados. Então eu já gosto de explorar soluções para a prática que eu vou fazer à medida em que eu estou ficando mais velho. Porque a prática que eu faço hoje não é a prática que eu fazia há 10 anos. Não é a prática que eu fazia há 20 anos. É a prática de hoje, adaptada para o meu corpício de hoje, de 47 anos, com o bíceps arrebentado, com o teu joelho operado, com não sei o que, com não sei o que lá. Então, como é que eu organizo isso no corpo para eu continuar praticando sem me machucar, sem piorar, mas pelo contrário, melhorando a minha condição, né? Chegando ali, quem sabe a gente vai chegar lá nos 60, 70 anos, que nem esses velhinhos, essas velhinhas que aparecem no Instagram de vez em quando praticando yoga ainda, super velhinha. Por quê? Porque a gente tem esse cuidado. Ah lá, a Lê já falou que vai. Então, para a Lê chegar lá nos 60, 70 anos praticando fofinha e bonitinha, ela tem que tomar cuidado desde já. Não adianta ela se arrebentar aqui agora fazendo o máximo, o impossível e tudo mais, que daqui a pouco ela se quebra e aí aquela chance que ela tinha de chegar aos 60, 70 anos praticando super bem já ficou pelo caminho, já era. Já tem mais uma limitação que foi criada aqui pelo exagero com o corpo. E a gente não quer. Então, eu gosto dessa oportunidade que os alunos me dão, e eu preciso agradecer a todos os meus alunos, que a cada dia chegam no estúdio com uma questão nova. E aí eu tenho que pensar: caraca, o que que eu vou fazer com essa pessoa? O que que eu vou fazer com aquela pessoa? Como é que eu vou dar a prática para esse grupo aqui tão heterogêneo? E a gente consegue praticar, a gente está aí praticando há meses juntos. A gente consegue praticar. Todos os diferentes corpos que se encontram lá na terça-feira, 1 hora da tarde comigo, praticam. Né? Pode ser que uma das pessoas olhe ali e fale, que prática, né, simples, fácil e tudo mais.
E a outra pessoa está lá se matando. O meu olhar está naquela pessoa que está se matando. O meu cuidado está naquela pessoa que está se matando. Porque é ela que precisa mais. E é ela que vai nortear a minha prática. No sentido de que vou colocar mais difícil ou não vou colocar mais difícil? E isso também faz parte da educação do aluno, que acha que yoga avançado é fazer posturas complexas. Yoga avançado não é isso. Yoga avançado é você trazer a atitude adequada, mesmo para as coisas mais simples que estão ali sendo apresentadas. E acomodar aquilo, isso aqui é muito simples, é muito chato, não sei o quê. Pode ser, mas eu estou tranquilo com isso, está tudo bem. É isso que a gente precisa apresentar para os nossos alunos, né? Essa educação do que é o yoga para os nossos alunos. E é por isso que eu falo muito nas aulas, né? A minha aula é sempre é uma historinha, porque eu quero que você entenda essa historinha. Eu quero que você entenda por que você está lá. Você está se alongando, você está se fortalecendo, você pode estar gastando as suas calorias, mas acima de tudo, você está se conhecendo. Isso eu quero que você entenda. Então, todo mundo que vai para a minha prática vai entender isso em um momento ou outro. E a outra pessoa que também vai na minha prática acha aquilo um saco, não volta mais para a minha aula, está tudo bem. Eu não tenho como agradar todo mundo, tá? Eu não tenho como agradar todo mundo. A prática, a Kátia perguntou aqui, quando vem um aluno fazer uma aula experimental, eu pego leve com ele. Eu quero conhecer o corpo daquela pessoa. Então, primeiro, vai ser uma prática muito básica. À medida que eu conheço o corpo daquela pessoa se desenvolvendo nas aulas, eu avanço, digamos assim, eu vou colocando pimentinhas a mais na aula. Lembra lá no retiro, a minha primeira aula? A minha primeira aula no retiro foi só flexão e extensão, flexão e extensão. Vocês só fizeram isso, porque foi o primeiro momento que eu vi os corpos de vocês na minha frente. Aí eu falei, ela é assim, ele é assado, aquele ali é assim, aquele ali é assado. Agora eu posso dar uma prática assim, 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 assado. Cuidado com ela, cuidado com ele, cuidado ali, cuidado aqui. Aí eu monto a prática. Mas primeiro, eu vou só no feijão com arroz para ver as dificuldades e facilidades de cada um. Depois é que eu me aventuro um pouco mais. Porque assim está todo mundo seguro. Ninguém vai sair daquela primeira aula do Bruno falando assim: me machuquei com aquele desgraçado. Não vai. Vai. Eu prefiro ser taxado de aula sem graça e muito fácil do que alguém ter se machucado comigo. Tá? Beleza, galera? Até aqui? Então foi isso que eu Oh, quis. Professor, a a gente sua aula é sua perfeita. aula. Sua aula é Oh, perfeita. Eu fico ali torcendo. Terça e quinta são os melhores dias da minha vida. Para de falar Tão isso. maravilhosa que parece até que É, você é virginiano, cara. é, Eu diria isso. tá bom, tá bom, tá bom, gente. Obrigado. Mas é isso. Então, assim, galera, vídeos, mandem os vídeos das práticas. Não precisa ser um vídeo de meia hora. Em 5 minutos, 10 minutos, você consegue fazer ali 3 saudações ao sol, um trikonasana, um guerreiro, ou qualquer coisa, e me demonstrar a tua capacidade de comando. Eu preciso disso. Manda para mim, manda para o Leandro, manda para os dois. A gente precisa de avaliar todos vocês direto a partir de agora. Então eu vou dar feedback para quem me mandou vídeo, e aí preciso que mande outro vídeo, não me manda um vídeo só não. Me manda aí toda semana um vídeo novo. Quanto mais eu avalio, melhor. Quanto mais vocês treinam, melhor para vocês também. Tá bom? Concluímos aqui então com o nosso mantrinha. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. Obrigado, gente. Bom domingo para vocês, ensolarado como está aqui no Rio.
boas práticas, estudem e me mandem vídeos, por favor. E qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Namastê!